Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar aqui, doutor Celso, quando eu cheguei me disseram, primeira vez que eu não podia falar boa noite, boa tarde, porque o podcast ele é atemporal, né? As pessoas ouvem em qualquer horário. Então, eu fiz o contrário, eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E ainda eu falo boa madrugada, porque eu gosto de correr bem cedinho e escuto podcast Sim, nesse horário. Então, eu também falo boa madrugada para todo mundo ser atendido. Estamos aqui hoje com o Dr. Celso Sintramori, advogado, conselheiro, foi conselheiro aqui da casa. É um advogado que a história se confunde com a história do escritório Pinheiro Neto. E acho que para simplificar qualquer currículo, eu acho, pensando aqui principalmente nos jovens advogados, se hoje se procuram exemplos de advogados nas redes sociais, de forma digital, aqui está um exemplo de advogado em carne e osso. Dr. Celso, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. muito obrigado, muito bom dia a você. Ou bom dia, boa tarde, boa Boa noite, noite é a isso. você e a todos que nos escutam. É um prazer muito grande vir aqui à ASP, que é uma instituição pela qual eu sempre tive um grande apreço. A ASP foi uma casa que me acolheu muito bem como advogado, membro da ASP desde recém-formado, e depois participando durante algum tempo da administração da ASP como membro do conselho. Tive aqui experiências muito agradáveis e convivências muito frutuosas. Então eu tenho uma grande satisfação sempre que tenho oportunidade de restabelecer esse contato ou de avivar esse contato que nunca perece. Nós que agradecemos aqui, doutor Celso. Queria começar aqui com um tema que na advocacia hoje está bastante em discussão e é um tema que remonta lá ao início da profissão, a sustentação oral e sua importância. E por que eu vou começar com esse tema? Porque eu tive uma passagem no STJ, estávamos nós dois aguardando para sustentar na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. E lá vigora aquela regra, era do ministro Noronha até como relator, de que quando só há um advogado, o advogado que ganha é dispensado, vai ganhar o caso, é dispensado de sustentar. Então, estava lá o primeiro, ó, ganhou dispensado. Chegou sua vez, foi chamado a sustentar. E você pegou e falou, já comecei numa situação difícil aqui, né? Porque já sei que o resultado, que o relator não está votando comigo. E o senhor foi lá, fez uma sustentação brilhante, fez essa brincadeira, já começo numa situação difícil, mas fez sua sustentação perfeita, tecnicamente adequada, e da forma que o senhor sempre expôs com elegância, mas fez questão de sustentar. Não ganhou o caso, mas fez questão. Então, gostaria que o senhor falasse da importância da sustentação oral ainda hoje no processo. Acho que vou começar por um outro ponto. Muitas vezes os estudantes de direito, os jovens advogados, imaginam que o direito seja quase uma ciência matemática. Quem tem razão vai ganhar e quem não tem razão vai perder. Infelizmente não é assim, né? A interpretação do direito, a aplicação do direito, ela está muito condicionada não só pelo conhecimento das regras técnicas, mas pelas emoções que inspiram quer os advogados e principalmente os julgadores. Cada juiz é uma história, cada juiz é uma biografia. E há coisas que tocam o juiz e há coisas que não tocam o juiz. A comunicação escrita do processo, ela é muito eficiente e absolutamente necessária. Nós temos uma tradição do processo escrito. Exato. Eu me lembro que muitos anos atrás, talvez uns 50 e tantos anos atrás, eu fui uma vez a Curitiba e tive a honra de visitar o professor Requião, que era um dos nossos advogados parceiros no Paraná. E
quando eu mencionei a ele a hipótese de se despachar uma petição, a reação dele foi de surpresa. Como despachar a petição? Petição a gente põe no protocolo. E aí eu tentei explicar que achava que necessário fazer um sumário da petição para o juiz. Não. Se você escreveu e você tem confiança naquilo que escreveu, você não precisa contar para o juiz o que está escrito. O juiz sabe ler. Essa é uma questão interessante, porque na época isso era quase totalmente verdadeiro. Hoje é absolutamente impossível a gente imaginar que um juiz tenha a condição de ler tudo que cai na frente dele no processo. Com toda As certeza. varas estão sobrecarregadas, as secretarias estão sobrecarregadas, os tribunais estão sobrecarregados. O STJ tem aproximadamente de 400 a 500, às vezes já chegou a ter 600 mil processos. Uma Para enormidade. 33 ministros. Exato. Se você pegar 8 horas por dia, 7 dias por semana, tira o domingo desses ministros, tira as férias desses ministros, se você pegar 365 dias por ano e dividir pelo número de ministros, o número de processos, eles vão ter mais ou menos 2 minutos e meio para cada processo. O que significa que é um sistema que é fadado a não funcionar. Exatamente. Então, toda forma de comunicação dentro do processo passa a ser essencial, passa a ser fundamental. Não é culpa dos ministros, não é culpa, eu diria, não é culpa individualizada dos ministros, não é culpa individualizada dos advogados, mas nós acabamos criando um sistema disfuncional, completamente disfuncional. Então, toda a oportunidade de comunicação é uma grande oportunidade para se assegurar que se vai fazer justiça. A sustentação oral atende, portanto, a 3 finalidades, né? Ela atende à finalidade de ser uma forma alternativa de comunicação em relação Ao escrito. petição, ao escrito, porque ela fala muito mais diretamente à emoção do juiz. Se o juiz não estiver mexendo no celular ou datilografando alguma coisa no seu computador enquanto você fala. Exatamente. Não é? Então, a comunicação verbal, ela toca uma tecla da sensibilidade do juiz que não necessariamente a petição vai tocar. A primeira coisa. A segunda coisa é que a sustentação oral, ela amplifica a audiência, porque normalmente quem estuda o processo, quem lê o processo, quem vai aos minúcias da petição é o relator. Exatamente. Daqueles que são bons relatores, porque há alguns relatores que vão a um sumário feito pela assessoria. Mas, com a sustentação oral, aqueles que não são o relator, os relatores, aqueles que estão compondo, seja uma câmara, seja uma turma, têm a oportunidade de ter a sua atenção chamada ou atraída para um ponto que, às vezes, é considerado fundamental pelo próprio ouvinte. Então, e a terceira coisa é que a sustentação oral dá à parte, principalmente ao cliente, a sensação de que ele está sendo ouvido pelo judiciário. Exatamente, é importante isso. É engraçado isso porque a gente não se dá conta de que a justiça é feita para o jurisdicionado. E o jurisdicionado, muitas vezes, vê aquilo apaixonadamente. Nós somos como advogados, muitas vezes, encarregados até de sermos um pouco os psicólogos do cliente para administrar as emoções dele. E quando você vê hoje as sustentações orais sendo transmitidas pela televisão, sendo transmitidas em vídeos e tudo mais, é muito frequente o cliente querer saber onde está o canal que ele quer assistir. Quer assistir, exatamente. Porque não tem, mesmo quando ele não tem condições de ir a Brasília, não tem condições de vir a São Paulo, ele quer assistir. E depois ele assiste e comenta com você o que ele gostou, do que ele não gostou. Ali ele é o jurisdicionado sendo ouvido pelo juiz. Isso tem uma importância dentro de uma sociedade democrática que é muito grande. Exatamente. É muito grande. Então, isso não pode ser transformado numa encenação.
isso não pode ser transformado num circo. Isso não é uma demonstração simplesmente para inglês ver. Isto, inglês gosta de ver isso, né? Inglês gosta de ver isso. Embora não veja sempre, porque lá as sessões quase sempre são secretas. O juiz, né? No fim, como existe muita oralidade, lá o inglês respeita isso. Não, né? Não só existe a oralidade, como existe todo aquele formalismo, toda aquela encenação que dá uma importância, que dá uma grandeza ao processo, muito pela visualização. Exatamente. E pelas emoções. Exato. E aqui, com relação à sustentação oral, é exatamente isso. É uma oportunidade em que o jurisdicionado se sente ouvido pelo judiciário. A sustentação oral, ela tem dupla responsabilidade. Tem a responsabilidade do juiz, que deve se concentrar e ouvir aquilo que está sendo dito. São só 15 minutos. Não custa nada o juiz interromper os seus afazeres ali, parar de rever os acórdãos que ele está revendo no computador, ou parar de se comunicar com o seu gabinete e prestar atenção na sustentação oral. Mas, por outro lado, também tem uma responsabilidade muito grande da advocacia. O advogado tem que se preparar para a sustentação oral, e o advogado que faz a sustentação oral tem que ser um advogado que saiba o que a sustentação oral significa, qual é o resumo do caso que ele vai fazer, quais são os pontos que ele vai abordar, quais são as ênfases em que ele vai insistir. Isso é uma técnica, é mais do que uma técnica, isso é um aprendizado importante e que, infelizmente, nem sempre é praticado. Às vezes a gente vê sustentações orais, termina a sustentação oral, você não sabe o que o sujeito estava defendendo, qual era a posição. Às vezes você fica até na dúvida se ele era autor ou se ele era réu. Exato. A gente faz, quando passa aí o dia inteiro ouvindo, realmente tem... Tem umas coisas... Então, isso é muito importante e eu acho que nós, aliás, a associação sempre fez isso com muita persistência. Eu acho que a comunicação do advogado com o juiz é fundamental e a sustentação oral é o ápice dessa comunicação. Exatamente. O senhor tocou esse ponto, né, das emoções, de entender, cada juiz é um juiz. Até numa conversa aqui com um desembargador, que também muito honestamente falou, né, ele era um desembargador vindo do 5º, e ele também dizendo como que deveria ser a comunicação, ele falou, precisa ter empatia com o julgador, a gente precisa também entender o julgador para acessá-lo e buscar convencê-lo, né? Não é... E aí, como cada juiz é um juiz, cada um tem uma forma, e nós como advogados precisamos partir dessa premissa. Todos eles estão assoberbados de trabalho, então vamos nós fazer o nosso melhor trabalho possível, levar essa síntese, fazer nossa lição de casa, para poder ser devidamente ouvido, né? É exatamente isso, e você usou a expressão que me faltou, é a empatia. A petição escrita, ela pode gerar alguma forma de empatia, mas ela fica no plano da empatia simplesmente das abstrações, das ideias. A comunicação oral, a sustentação oral é olho no olho. Exatamente. Você olha para o juiz e você sabe se ele está concordando ou se ele está discordando de você. E você consegue, muitas vezes, moldar a sua forma de expressar o seu argumento de uma forma que, para o juiz, seja mais sensível, ou que se adeque mais à sensibilidade do juiz. Então, a sustentação oral é insubstituível. Agora, nós temos que ser realistas. Exato. Nós temos que ser realistas. Tribunais que julgam 1.000, 2.000, 3.000 processos por semana não podem ter 1.000, 2.000, 3.000 sustentações orais. Porque se forem sustentações orais das duas partes, você está falando do dobro de sustentações orais em relação ao número de julgamentos. Então nós temos que pensar numa reestruturação muito relevante do STJ, para que o STJ possa efetivamente voltar a ser o Tribunal da Cidadania. Eu tenho muitos amigos no STJ, há muitos ministros de quem eu não sou amigo, mas pelos quais eu tenho grande admiração, mas nós temos que convir
que hoje o tribunal já não é mais o Tribunal da Cidadania. O tribunal é um tribunal de apaga-incêndio. O tribunal corre... Enxuga gelo, né? Enxuga gelo. Ou, numa linguagem mais vulgar, ele corre atrás do prejuízo, porque ele está Exatamente. sempre atrasado, os gabinetes estão sempre superlotados, os juízes não têm tempo para atender advogado, e a gente fica imaginando se eles fica se indagando se eles têm tempo para ler os processos todos. Exatamente. Porque se o juiz não tem tempo para ouvir um advogado que vai lá fazer em 10 minutos, como exigia o ministro Pargendler, ou em 8 minutos, como existem outros ministros hoje que exigem, se ele não tem tempo para isso, será que ele tem tempo para ler o processo? Exatamente. Se não há tempo para sustentação oral... Nos nossos escritórios, quando você está sem tempo, se eu tenho lá uma pilha de memorandos para ler e eu não consigo, não tenho tempo para ler os memorandos, eu chamo os autores dos memorandos e falo, o que você está me dizendo aqui? Vamos conversar. Em 3 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos, você tem, pela comunicação verbal, mais chance de apreender aquilo que está sendo conversado, aquilo que precisa ser discutido, do que você teria se você precisasse aí gastar meia hora, 40 minutos para ler 3, 4, 5, 6 memorandos. Exatamente. Essa conversa é até um pouco nas discussões, que eu acho que na nossa profissão a gente veio andando com essas questões de home office. E eu via os jovens que aparentemente se taxavam como os que exigiam o home office, passando a querer voltar também, porque essa interação, o olho no olho, traz uma diferença de trabalho enorme. Na nossa profissão, pelo menos, é impressionante a diferença, né? Eu também acho. Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que no fundo, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: o direito é a ciência que procura a solução para os conflitos de interesse. A ferramenta mais importante do direito, mais importante de todas, mais importante do que o próprio conhecimento jurídico, é a habilidade de comunicação. Sem dúvida. Exatamente. Se você for um grande jurista, no sentido de que você tem todos os conhecimentos que uma pessoa pode acumular nas abstrações jurídicas, nas teorias jurídicas e tudo mais, mas se você for um mau comunicador, se você não conseguir expressar aquilo que você conhece, o que você conhece vai ser simplesmente um patrimônio seu que você não vai para compartilhar com ninguém. Exatamente. Então a comunicação é fundamental para o direito. Então todas as hipóteses e todas as possibilidades, todas as alternativas de comunicação, quer entre cliente à parte, quer entre advogados e juízes, devem ser privilegiadas. O direito se realiza pela comunicação. Exatamente. Não adianta ser um poço de erudição se isso não puder ser transmitido, né? Comunicado. Exatamente. Claro, Acho que claro. esse é um grande ponto, né? Sr. Celso, o senhor tocou nessa questão do STJ, né? Do curso do tempo e como a gente foi vendo, e até é muito interessante em vários pontos que o senhor colocou. Nós pensamos aqui algumas vezes que houve uma demanda aqui que até estava sob minha responsabilidade, era analisar uma opinião sobre aumentar o número de ministros do STJ. Eu fazia essa conta que o senhor fez. Falei, mas não adianta, se eu dobrar o número de ministros, triplicar, vai continuar existindo o problema do mesmo jeito, né? Na verdade, a gente precisa fazer uma solução estrutural, é muito mais profunda do que aumentar ministros. Não é uma solução, são várias, né? A gente precisa ter mudanças estruturais. E isso vamos dizer assim, nesses pós-Constituição, é uma nova cara do sistema judiciário brasileiro, né? Como é que o senhor vê, o senhor que já vem há muito tempo aqui, lá no início, quando começou, vindo para hoje, o que o senhor vê de diferenças, de melhorias, de pioras? Assim, obviamente que isso levaria muito tempo para falar, mas as principais características assim da alteração do que era o advogar versus o que é o advogar hoje. Olha, existem inúmeras mudanças, né? Quando eu comecei a advogar, o bom advogado era aquele que conseguia identificar o problema. Com o tempo, isso foi se transformando. Hoje, todo mundo sabe que o bom advogado é o que consegue identificar a solução. O diagnóstico do problema, muita gente sabe fazer. A solução é que é a chave, porque
não é fácil você encontrar alternativas para conflitos de interesse que às vezes têm grande complexidade, até uma complexidade filosófica. Então, essa questão mudou muito. Também mudaram os tribunais para o bem em várias coisas, porque, de certa forma, os tribunais se tornaram mais transparentes. Hoje se fala mais sobre os tribunais, se lê mais sobre os tribunais. Até um pouco demais, né, doutor? Você acha que precisa falar um pouco menos. Exatamente. Mas a transparência é sempre uma ferramenta a benefício da sociedade. Por outro lado, a massificação é uma realidade. Nós todos temos uma preocupação em que o acesso à justiça seja absolutamente democrático. Todo aquele que tem um direito possa ter a possibilidade de reivindicá-lo. Mas nós também temos um excesso de litigiosidade. As pessoas às vezes vão a juízo antes de tentar outros meios, antes de tentar meios alternativos de solução dos seus conflitos. Por essa ou por outras razões, o judiciário hoje está sobrecarregado. Nós já chegamos a ter 100 ou 100 e poucos milhões de processos, hoje temos 83, 85 milhões de processos, mas o judiciário continua sobrecarregado. É preciso aumentar o número de ministros do STJ? Eu diria que, sem dúvida, é preciso. 33 ministros é muito pouco, e os motivos para não aumentar, que são a vaidade dos próprios ministros que estão lá, é um motivo que eu considero absolutamente, eu não vou dizer infantil, mas eu diria que não tem nenhum fundamento, não há nenhuma razão. A razão para aumentar ou para não aumentar deve girar em torno de dois polos. A economicidade, se o Estado tem orçamento para isso ou não, e a efetividade, se isso ajuda ou atrapalha. Eu acho que ajuda. Eu acho que se nós tivéssemos, há uma previsão legal de até 60, acho que está na Constituição, até 60 ministros, e já existiram aí projetos para chegar próximo disso. Então, acho que precisa aumentar o número de ministros. Agora, precisa, independentemente de aumentar o número de ministros, precisa diminuir o número de processos. E aí, eu vejo três ferramentas. Eu vejo, e os advogados não gostam do que eu vou falar. Primeiro, o tribunal precisa aplicar com equilíbrio, com prudência, mas muito mais do que aplica hoje, a penalidade pela litigância de má-fé. A litigância de má-fé, em grandes casos, ou em muitos casos, é simplesmente uma ferramenta de prorrogação do processo, de prolongamento do processo por aquele que não se quer conformar com o resultado ou que, às vezes, está esperando uma saída ou uma alternativa inusitada. Mas há um grande número de casos em que a gente percebe claramente que a parte repete os mesmos argumentos, desde a apelação, no recurso, nos memoriais, na sustentação oral. Quer dizer, a mesma tese que já foi rejeitada várias vezes é apresentada na mesma embalagem. Quer dizer, então, é só para ganhar tempo ou para perder tempo. Exatamente. Então, a litigância de má-fé é uma ferramenta. Vou te contar um caso. Eu não sou fã, e agora nesta quadra da vida talvez, muito menos ainda, não sou fã do sistema judiciário americano. O sistema judiciário americano tem grandes virtudes, mas tem grandes defeitos. Eu ficaria horrorizado se eu fosse réu nos Estados Unidos, numa questão civil, julgada por um júri, sem saber qual é o punitive damage que o júri vai impor em uma das partes. Ou ficaria tremendamente desconfortável se fosse advogar numa comarca em que o juiz tivesse sido eleito e o meu advogado adversário tivesse sido o tesoureiro da campanha do juiz. Exatamente. Então, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas eu vou contar um episódio que demonstra bem uma virtude do sistema americano e que nós deveríamos repensar. Quando eu propus isto aqui, eu era membro do conselho da ASP, eu quase fui expulso.
Porque a advocacia não gosta Não dessas gosto, coisas. é. Mas nós temos um cliente muito relevante que comprou um supermercado. Os vendedores do supermercado tinham garantido lá fora do país um empréstimo a benefício de um dos sócios do antigo supermercado. Então era uma relação de uma empresa que não tinha nada a ver com o supermercado, mas garantida pelo supermercado. O nosso cliente foi lá, comprou o supermercado e aquilo, evidentemente, não estava contabilizado. Era uma garantia. Uhum. Passado algum tempo, o nosso cliente é citado para responder a uma ação em Nova York, porque havia uma dívida de 38 milhões de dólares para ser paga pelo antigo proprietário do supermercado e que era garantida pelo supermercado. Então, nosso cliente, como proprietário atual do supermercado, estava sendo chamado a honrar a garantia. Bom, nós tivemos lá as discussões que era necessário manter com o vendedor para ele assumir as responsabilidades não reveladas, e ele teve que contratar um advogado para nos defender em Nova York e outro para defender a ele. Eram dois advogados, dois escritórios diferentes. E a tese de defesa era a mais absurda possível, porque era um contrato de empréstimo e o devedor original dizia para o nosso cliente: olha, você não se preocupe porque essas promissórias do empréstimo desapareceram. Eu não sei como é que ele sabia que as promissórias tinham desaparecido nas mãos do credor, mas nós dissemos: olha, nós não queremos saber. Isso tem que ser explicado. As teses de defesa têm que ser explicadas ao nosso advogado de Nova York e vocês vão pagar o advogado que nós escolhermos. Escolhemos um escritório muito sério em Nova York para fazer a defesa e tudo mais, mas chegou na audiência, o devedor principal diz: as promissórias sumiram. Onde estão as promissórias? E o juiz diz: mas para que eu quero promissórias? Tem aqui um contrato, diz que os senhores receberam o dinheiro. Queria saber o seguinte: os senhores pagaram? Ah, mas não tem promissória. Não, estou perguntando se os senhores pagaram. Se os senhores pagaram, mostra o recibo. Se não pagaram, vai precisar pagar. Não, mas a promissória não tem nada a ver com a promissória aqui. A promissória é uma questão à parte. O fato concreto é que vocês tomaram esse dinheiro emprestado, ou vocês provam que pagaram, ou vocês estão condenados a devolver. Bom, perdemos a ação. Não houve um escritório de advocacia, nem em Nova York, nem nas adjacências, que quisesse fazer uma apelação. Os advogados são obrigados a fazer um juízo de plausibilidade do recurso. Se o recurso não é plausível, o advogado pode ser punido. É o que a gente fala, o advogado é o primeiro juiz da causa. Primeiro juiz da causa. Mas a gente, a gente fala muito isso, não leva a sério, mas não leva a sério. A gente fala muito isso. Mas quem leva isso a sério? Poucos. Exatamente. Existem excelentes advogados, existem advogados que têm a disposição de cumprir efetivamente o artigo 133 da Constituição Federal e se comportar como um ente indispensável à prestação de justiça. Mas isso não é uma coisa comum. Não é. Não, isso não é uma coisa comum. E por isso que a gente não emplaca aqui certos poderes para a advocacia que, por exemplo, nos Estados Unidos existem. Exatamente, né? Exatamente. Eu dizia que para a melhoria dos problemas, aumentar o número de juízes, levar mais a sério a litigância de má-fé. E aqui eu vou logo ao terceiro ponto. A litigância de má-fé dos poderes públicos. Que é o campeão, né? Porque é engraçado. Muitos juízes de todas as instâncias, mas alguns com grande proeminência no Superior Tribunal de Justiça, confundem o que é interesse de governo com o que é interesse de Estado. O interesse público primário é o interesse de Estado. E o interesse maior, como interesse público primário, é o Estado democrático de direito. Então, que todos atuem de acordo com a lei, sem discriminações que não sejam decorrentes das próprias previsões legais. Sem dúvida. Agora, muitos juízes, muitos ministros acham que o Estado tem sempre razão, quando muitas vezes o Estado tem uma razão nobre
e o governante tem outras razões muito menos nobres que não deveriam ser acatadas. O governante, o que ele quer? O mau governante. Ele quer não pagar nada, receber tudo e, se possível, ser reeleito. Exatamente. Agora, como é que o judiciário vai dar razão para o mau governante que viola a lei só porque ele é governante, confundindo os interesses de Estado com os interesses de governo? Então eu digo que a litigância de má-fé não é um mal da advocacia, não é privativo da advocacia privada. O poder público é o grande responsável por 30%, 40%, quase 50% dos processos. O INSS é o maior litigante do Brasil. Pois é, e você pega, eu estou terminando agora em benefício de um cliente, coitado, o pai já faleceu com 90 e tantos anos, o filho já está chegando nos 70, e estão litigando com o Banco Central há 30 anos. Já fomos 3 vezes ao STJ para discutir as mesmas teses. Agora, felizmente, parece que o processo está se encerrando. Mas 30 anos defendendo as mesmas teses, repetidamente, contra a coisa julgada. Enunciados administrativos não são respeitados, assim, né? É impressionante. A gente tem... Então, eu dizia, tem a questão do número de juízes, tem a questão da litigância de má-fé. Tem uma outra questão também que é difícil de conversar sobre ela, porque as pessoas não admitem, as custas judiciais. Quem advoga na área de arbitragem, as câmaras de arbitragem não têm dó nem piedade. Elas cobram aquilo que precisa cobrar, elas cobram aquilo que é necessário cobrar para manter o serviço em andamento. Agora, quando a gente vai ao judiciário, às vezes você pega demandas de valor extremamente elevado e as custas são pequenas. Eu acho que tem que haver uma proporção, mantido o princípio fundamental e democrático do acesso à justiça, mantida a gratuidade da justiça para aqueles que têm efetiva necessidade. O custo do processo deve ser suportado pelas partes. Muita gente diz que o poder judiciário é um poder caro, que o Brasil é o país que gasta 1,2% do seu PIB com o judiciário. O judiciário poderia ser gratuito para o Estado. Se todas as partes que podem pagar pagassem um preço justo pelas custas, o judiciário seria autossuficiente. Se você pegar 80 milhões de processos, você pegar aí R$1.000 por processo por ano, você já tem um orçamento para conduzir o judiciário. Exatamente. E na base você teria o juizado especial que poderia atender, que não tem custas. Claro. Né? Não. E acho, veja, eu faço questão de ressaltar, nós somos um país pobre, nós temos uma população pobre, nós temos, não vou arriscar o número, se está entre 15, 18, 20 milhões de pessoas ainda na linha de pobreza. Então, há necessidade de haver justiça gratuita, mas para quem efetivamente necessite. Exato. Eu tive um caso aqui em São Paulo, parece que velho vai ficando contador de história. Mas alguém tem história para contar nesse campo mas aqui? Nós tínhamos um caso, nós estávamos advogando para um cliente que era devedor. Ele tinha comprado uma grande empresa e não estava conseguindo pagar, tinha lá uns percalços com relação à interpretação dos contratos e o que ele efetivamente devia e tudo mais, mas ele era o devedor. O credor, que estava na direção da empresa comprada, ele saía de uma fazenda maravilhosa que existe aqui no interior de São Paulo, não vou falar o local para não identificar, mas era uma fazenda maravilhosa, uma fazenda colonial, restaurada e tudo mais, onde ele criava um gado Nelore que era um dos melhores do Brasil, e lá ele pegava o seu helicóptero e vinha para São Paulo e pousava com o seu helicóptero num prédio que a família dele tinha construído numa avenida importante aqui. Do heliponto ele descia para a garagem, onde havia um motorista esperando por ele no seu Mercedes, e ele ia para o fórum fazer audiência.
E lá ele era titular de justiça gratuita. Por quê? Porque o crédito estava em nome de uma pessoa jurídica que, teoricamente, não teria outros bens a não ser as cotas daquela empresa que tinha comprado e os créditos que tinha comprado. Então, eu não tenho liquidez, as cotas eu não posso vender e eu não recebo dinheiro, então a empresa não tem caixa para pagar custas. Ora, isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Isto é a redução das verdades que precisam ser enfrentadas no judiciário a uma brincadeira que não tem o menor sentido, né? E, no entanto, ele era beneficiário de justiça gratuita, porque, supostamente, sem receber o seu crédito, ele não teria dinheiro para pagar custas. Custas, volto a dizer, que seriam ridículas no seu valor comparado com o valor da causa. Exatamente. Mas eu então dizia, o STJ, não só o STJ, os tribunais, precisam de uma revisão de estrutura, porque o fenômeno da massificação do número extraordinariamente elevado de processos, sem que a estrutura dos tribunais possa dar conta deles, acaba evidentemente conduzindo a uma injustiça e ao sentimento que uma parte da população tem de grave insegurança jurídica. Exatamente. Foram tantas colocações aqui, mas é que a gente vai passando, né? Eu gostei muito do começo, quando a questão do advogado, né? Passar seu identificador de problema para quem acha a solução do problema, né? Isso parece um pouco que antes, né, a informação era escassa, né? E hoje ela é uma commodity, né? A informação é uma commodity. E isso até levou a essa facilidade em se replicar ações judiciais, né? A gente não debate até com o TJ sobre essa questão da litigância predatória, abusiva, que hoje tem várias nomenclaturas aí, né? Justamente a gente falava isso. Até antigamente, num processo pré-digital, para se fazer uma advocacia de massa do ponto de vista do autor, era difícil, até por uma questão de papel. Você precisava. Como é que você faz 1 milhão, 5 mil petições? Você não faz. Começou com mimeógrafo. Exatamente. Hoje, no computador, ele faz 5 mil petições e protocola com toda facilidade. Então, a gente tem toda essa nova problemática. E, como bem colocado, passa por essa necessidade de educação do advogado, também é importante a gente também colocar essa situação sempre. O advogado precisa ser ciente da sua responsabilidade, exercer sua profissão de forma ética, responsável, ser esse primeiro juiz da causa, né? Porque são histórias que marcam aqui. O judiciário pega, não, mas o cidadão entra com 5 mil petições, é isso que precisa acabar. E aí fica uma pecha. Muito bem lembrada a questão do problema do poder público. E o litigante predatório de chapa reverso, branca. chapa branca. O chapa branca da litigância de má-fé. Então teria, e aí acho que o Estado, nessa litigância, o Estado teria como mexer, né? Como política de Estado, alterar, né? Fazer, olha, o INSS não pode recorrer de decisão fixada já em jurisprudência, não pode ficar repetindo causas, né? Ter uma diretriz nesse sentido, né? Eu acho que, por isso que eu digo que a reestruturação não pode vir, não se pode esperar que ela venha de uma fonte só. O judiciário precisa pensar nisso, o Estado precisa pensar nisso e a advocacia precisa pensar nisso. Exatamente. Esse é um problema comum que comporta uma solução comum, uma solução gestada em todos aqueles que têm interesse no processo. Eu tenho uma reserva contra o STJ, e aqui é mesmo uma reserva, porque eu acho que o STJ comete 2 equívocos graves, contribuindo para esse problema todo. Primeiro, a jurisprudência defensiva. A jurisprudência defensiva é um artifício. A jurisprudência defensiva é uma desmoralização. Ela transforma um incidente absolutamente irrelevante
na causa central do processo. Ela desvia o processo da sua finalidade, ela desatende o jurisdicionado e ela conduz a discussão para uma irrelevância. Exatamente. Né? E para quê? Na suposição de que isto vai diminuir o número de processos. Isso é um absurdo matemático. É só fazer uma estatística. Desse gera mais recursos. Exatamente. Né? Qual é o advogado? Se o advogado deixou de juntar um documento qualquer, ou se deixou de cumprir alguma formalidade, antigamente se falava nas guias de custas, hoje as guias de custas físicas estão superadas e tudo mais, mas se o advogado deixou de cumprir alguma formalidade que é absolutamente sanável, qual é o juiz que imagina que se ele sancionar aquilo com a deserção ou com a extinção, que o advogado vai ficar quieto, vai para casa e vai achar que está tudo bem? Exatamente. Então, dali vão surgir inúmeros recursos. Sem dúvida. Dali vai surgir uma mobilização, às vezes até dos órgãos de classe. Dali vai surgir muito mais trabalho. Então, esta é uma alternativa para a solução do problema, que é o agravamento do problema. É o agravamento do problema. Isto é uma saída em direção a um labirinto. Exatamente. Você sabe que o senhor tocou nesse ponto e, por coincidência, falando justamente em caso que criou vários recursos, inclusive a atuação da classe. Nós, hoje, a ASP atua como amicus curiae em 2 casos que estão na Corte Especial relativos àquela questão da juntada de procuração, possibilidade de regularização. Pois é. Então, se o caso se tivesse sido admitido, porque quando a gente lê, ele está assim, agravo interno no embargo de declaração, no embargo de... Olha quantos recursos já chegaram. Aí tem o amicus curiae, são 2 casos, e a gente vê julgamento sobre isso pipocando toda hora. Se tivesse admitido lá atrás, estava resolvido. Não, você pega, por exemplo... feriados locais. Outra vergonha. Quando as primeiras edições dos códigos mencionavam a questão do feriado local, uma localidade era uma coisa distante, uma localidade era um recôndito refúgio da província. Tudo mais. Hoje, quando você fala em feriado local, por exemplo, do estado de São Paulo, como é que o STJ não sabe o que é feriado? Está na internet. Os feriados locais do Estado de São Paulo são decretados pelo Conselho da Magistratura. É um ato público que tem efeito normativo, que tem efeito de lei. E ninguém pode ignorar a lei. Então você tem que provar um feriado do Estado de São Paulo decretado pelo Conselho Superior da Magistratura e você tem que provar, apesar daquilo estar na internet, apesar daquilo estar em todas as normas do Conselho, e se você não juntar esse comprovante com a alegação de que foi feriado, você está sujeito a não ter o seu recurso conhecido. Exatamente. Isso não faz o menor sentido. Mas eu não quero me estender muito nisso, porque eu tenho uma outra observação com relação ao STJ, que me parece também muito importante, que é o seguinte. A maneira de você diminuir o número de processos é você ter decisões, uma das maneiras é você ter decisões vinculativas e você ter decisões posteriores que obedeçam àquela jurisprudência vinculativa. Isso é uma coisa absolutamente nova na nossa mentalidade, no nosso direito brasileiro. Quando eu comecei a advogar, a jurisprudência não tinha nenhum valor. O que valia era a lei. A jurisprudência era citada por alguns julgadores para mostrar erudição. Ele queria mostrar que ele tinha lido, então ele citava uma jurisprudência, mas a jurisprudência não era a fonte de decisão do processo. Nós, durante as últimas décadas, tivemos uma aproximação entre o direito codificado e o direito consuetudinário, o direito anglo-saxão, o direito baseado na jurisprudência. Então, hoje nós temos, teoricamente, uma estrutura jurídica que reúne um pouco das duas coisas, a força da lei, né, e a força da jurisprudência, porque a lei comporta várias leituras. Para que a jurisprudência seja respeitada,
os tribunais têm que ser muito atuantes, têm que ter uma atuação muito firme no sentido, primeiro, de ter uma jurisprudência consistente. A jurisprudência dos tribunais não pode mudar todos os dias, e os tribunais precisam estar muito atentos para aquelas decisões de instâncias ordinárias ou de primeira instância que desatendam aquela jurisprudência pacificada. E nós temos hoje uma grande dificuldade no STJ de acolhimento para os embargos de divergência. Exatamente. Porque quando eles não querem julgar os embargos de divergência, eles dizem que não há identidade ou similaridade fática. O que muitas vezes é um sofisma, é um silogismo mal montado, porque a identidade fática dos casos que são trazidos para a comparação jurisprudencial não é dos fatos remotos. Eu posso estar tratando de uma venda de automóvel, você pode estar tratando de um título de crédito, o outro pode estar tratando de uma questão relacionada ao meio ambiente. Mas, no fundo, pode haver uma discussão comum. Vício de representação, por exemplo. Um vício de representação. Ou, por exemplo, a lei geral prevalece quando haja uma lei especial regulando aquela matéria? Exato. Isso não importa o fato que esteja sendo discutido. O que está em discussão é, no conflito entre a lei geral e a lei especial, qual deve prevalecer? Então, o tribunal, muitas vezes, ele sabe que o conflito é esse. Mas ele acha que se todo mundo começar a entrar com embargos de divergência, daqui a pouco o tribunal vai estar mais sobrecarregado. O que é um equívoco, porque se mais embargos de divergência procedentes forem reconhecidos como procedentes, o público-alvo, que nesse caso são os advogados e os juízes de outras instâncias, vão aprender, esse público vai aprender a respeitar a jurisprudência. Exatamente. A função é essa. A função é essa. Cada embargo de divergência tem, além de satisfazer aquelas partes, tem uma função pedagógica. Muita gente diz que hoje o Supremo abusa das reclamações, mas a reclamação atende também a essa finalidade. Quer dizer, se o tribunal já decidiu vinculativamente uma determinada questão, todas as decisões que possam ser tomadas em outras instâncias contra essa decisão precisam ser revistas para que se restabeleça a autoridade da decisão vinculativa. Exatamente. O STJ ainda não percebeu isso. Então, se você pegar estatisticamente o número de embargos de divergência admitidos é relativamente pequeno, porque eles vão buscar os fatos remotos para dizer que não há similaridade, quando o que interessa são os fatos próximos. Quais são as discussões que estão sendo travadas? Qual é, dentro daquele conjunto de casos que se alega que sejam similares, quais são as similitudes e quais são as diferenças no essencial, não no periférico. Exatamente. Ali no tema jurídico em si, não na base fática por si exatamente, só ali, né? Exatamente. Realmente, seria uma maneira efetivamente de passar a uniformizar a jurisprudência, claro, é o que a gente espera, né? Claro. É a função constitucional. Que é o que dá segurança jurídica. Exatamente. Exatamente. Doutor Celso, estamos aqui, acho que vamos para o nosso bloco final, e eu sempre peço para a gente falar um pouquinho de associativismo, né? Porque me parece que atualmente isso não está muito na moda entre as novas gerações, né? A gente sente até que tem um esforço grande da ASP para a gente tentar trazer o jovem, mostrar a importância do associativismo, né? Bem lembrado aqui algumas questões que as entidades precisam, essa diferença que uma entidade faz em grandes temas. Hoje estamos vivendo situações que talvez a gente não esperasse que fosse viver de novo, de desafios à democracia, e que as entidades, tal qual a OAB, foram tão importantes na redemocratização, e hoje estamos aqui de novo vendo a democracia de alguma maneira sendo testada, e importância de associações, entidades de classe. Eu até brinco às vezes aqui que a gente fala muito em menos Estado, né? E eu brinco, ao invés de a gente falar menos Estado, vamos falar mais sociedade civil, que quem sabe a gente consegue ajustar esse balanço e fazer a sociedade ser mais ouvida e trabalhar mais. Então eu queria ouvir um pouco sobre a importância, como o senhor vê a importância do associativismo, o senhor que sempre participou
e um recado para as novas gerações, os jovens, os novos advogados sobre esse tema. Olha, esse é um tema sobre o qual eu gosto de refletir e eu até agradeço bastante a oportunidade que você me dá de falar. Indo um pouco mais atrás, começando um pouco do começo, a democracia, a república, é o regime das instituições. Na monarquia, o que valiam eram as relações pessoais. Na república, o que vale, claro que as relações pessoais podem ser importantes no sentido social, mas não no sentido de efetivamente exercício dos direitos, porque as relações pessoais não criam direitos. A república é a relação das instituições. São as instituições que se relacionam independentemente por quem elas estejam representadas. E as instituições, você pode considerar as instituições públicas, as instituições de Estado, e você pode considerar e deve considerar as instituições da sociedade civil. Eu diria que a ASP é uma grande instituição da sociedade civil. Sou absolutamente contrário ao mau corporativismo, o corporativismo daqueles que acham que os iguais devem se juntar para defender os seus próprios privilégios e prerrogativas que eventualmente não tenham. A ASP não tem esse vício. A ASP tem uma defesa persistente, contínua, republicana, das prerrogativas do advogado, mas sem os corporativismos que possam transformar a classe dos advogados numa classe de privilegiados. E a ASP tem outras características. Ela começou lá nos idos, principalmente com a questão das intimações, e evoluiu muito. Evoluiu positivamente. Hoje a ASP é uma escola de direito ao vivo e em cores. A filiação à ASP dá ao advogado não só a oportunidade de se juntar a essa instituição, a participar de uma comunidade em que se prega sempre a advocacia séria, a advocacia eficiente, a advocacia ética, e não até a advocacia divertida nesse sentido, porque que satisfaz as nossas vocações de advogados, né? Que é importante. Que é né? importante. E não só isso, como ela, além de trazer essas ferramentas, é um ambiente de cultura jurídica. A ASP é uma escola permanente. Se nós pegarmos hoje os programas que a ASP desenvolve, os programas que ela protagoniza, pode-se fazer aqui o curso de direito que você queira. A ASP tem um vasto arsenal de ferramentas. Eu me lembro quando começaram aqui a gravar as palestras e formar uma primeira videoteca. Hoje tem que chama AspFlix, que entra e pode ver tudo, como o Netflix, assim, tudo que tem. Então, eu acho que o jovem advogado, o advogado recém-formado, e nem precisa ser advogado para começar a acompanhar o próprio estudante de direito, quando ele pensa na amplitude da sua carreira, ele deve pôr a ASP no seu horizonte. Ele deve pensar, primeiro conhecer, porque se conhecer, vai se apaixonar. Então, acho importante conhecer, para o jovem advogado principalmente, conhecer a ASP, depois conviver com a ASP e contribuir e usar os recursos de que a ASP dispõe e, principalmente, esta filosofia, esta maneira de ver o direito com seriedade, sem radicalismos e com uma visão muito voltada para a prevalência do direito como uma coisa importantíssima para o bem comum. Excelente, doutor Celso. Vou fazer uma última pergunta aqui que eu acho que talvez seja até um pouco pessoal, mas não só pessoal. A gente
não só do ponto de vista pessoal, mas a instituição aqui, como o senhor falou, da República, bem lembrou da República, das instituições, falou algumas vezes do Estado Democrático de Direito, e a defesa do Estado Democrático de Direito está aqui, no nosso, é uma bandeira, está no nosso estatuto. Sabemos estamos aqui, como eu mencionei, nessa fase de teste, de alguma maneira, dificuldades, e que todos aqui precisam, nós acho que somos operadores do direito, conseguimos olhar isso de uma maneira um pouco menos polarizada, para usar o termo da moda. Minha pergunta é o seguinte: dentro desse desafio grande que vivemos, o senhor é um otimista com o futuro? Olha, eu acho que tenho um compromisso aqui de dizer a verdade. Não fiz um juramento aqui, mas eu já fui mais otimista do que sou hoje. Talvez eu tenha sido mais ingênuo. Hoje eu continuo otimista, mas eu confesso a você que às vezes eu preciso fazer um esforço para manter o otimismo. Porque nós estamos num momento de um soluço. O processo civilizatório, talvez eu simplifique exatamente essa questão, exatamente por não ter conhecimentos de sociologia que possam transformar essa explicação de uma maneira mais complexa. Mas o processo civilizatório é uma coisa muito simples. Desde os primórdios, a humanidade vem se desenvolvendo no sentido de poder conviver. Quando você fala em civilizatório, a raiz é o civil, é o cidadão, é a cidadania. Então é o conjunto, é o gregário. E o processo civilizatório evoluiu exatamente na medida em que ele superou a prevalência da força bruta para reequilibrar com a força das ideias e com a força do conjunto. O conjunto da sociedade, a cidadania, prevalecendo muitas vezes sobre o abuso de direito daqueles que tinham mais força. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas nós vivemos um momento em que nós estamos tendo uma tentativa de prevalência da força, seja da força econômica, seja da força militar, sobre o direito e sobre aqueles princípios que foram construídos ao longo da história como princípios civilizatórios. Isso é um soluço na marcha da civilização. E, evidentemente, quando nos pega, às vezes abala um pouco o nosso otimismo. Mas eu acho que isso vai passar. Eu acho que vai passar na medida em que nós consigamos ser persistentes, consistentes e resilientes no fato de que o direito é o único caminho para a solução dos conflitos. E o direito está baseado em alguns princípios fundamentais. A reciprocidade é um deles, a igualdade de todos perante a lei é outro, e existem vários outros princípios de direito que todos os nossos ouvintes aqui conhecem, não vou precisar ficar enumerando, mas a gente precisa acreditar que, passadas aí algumas turbulências, nós voltaremos a voar em céu azul, no sentido de que o direito prevaleça como a forma fundamental de solução de conflitos. Excelente, doutor Celso. E sendo um soluço que, segurando o ar, a gente consiga fazer passar. Pois é. Né? Pois é. Agradeço demais a conversa. Uma lucidez tremenda para falar tanto do diagnóstico da justiça, que é muito importante aqui para nos ajudar na atuação, também dizendo sobre o que os advogados precisam fazer, principalmente essa questão da conduta ética. Eu acho importantíssimo, que o senhor bem lembrou aqui. E esse fecho aqui, ainda que não seja esse otimismo ingênuo, que eu acho que seria até pior, é melhor ter esse otimismo mais realista, mas que nos dá força aqui para ir para frente. Doutor Celso, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Como disse, tenho um prazer imenso de sempre que posso voltar à ASP, e esta foi mais uma oportunidade pela qual eu sou extremamente grato. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.